A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui nessa live, Palavra Viva, para podermos falar um pouquinho do reino de Deus para nossas vidas. É um prazer estar aqui, é um prazer entrar na tua casa, no teu trabalho, onde quer que essa live está chegando, essa live, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Nós vamos iniciar com a oração, para poder que Deus possa nos confortar nosso coração, nos acalmar, que Deus possa simplesmente falar conosco. Amém? Soberano Deus eterno Pai, na tua presença nós nos colocamos para te adorar. Obrigado por esse momento que estamos aqui, ó Pai, nessa live, para falar um pouquinho da tua palavra, que principalmente um projeto o Senhor fez desde a fundação do mundo, que é a família. É um projeto do Senhor. Sim, Jesus. Abençoe ricamente cada família que está, Pai, presente nessa live. Cada família, Pai, que essa palavra vai chegar de encontro com eles. Sim. Seja com as nossas vidas, ó Pai. Abençoe também esta igreja, a vida dos pastores Aldemir, Iracema, pastor Iracema, que está abrindo esse canal, essa porta para podermos, Senhor, divulgar a tua palavra, o teu reino. Sim, Seja Jesus. conosco, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria para poder falar. Tira todo espírito de acusação, toda palavra contrária. Tira tudo aquilo que possa impedir, ó Pai, a tua palavra ser ministrada. Que o teu reino seja ministrado. Seja com as nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. São 6 horas e 55 minutos. Nós estamos aqui agora para poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Desde já eu quero convidar a minha esposa, a missionária Sulamita, para dar sua saudação também, no nome de Jesus. A paz do Senhor, boa noite. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Estamos no estúdio da Igreja Batista Vida Nova de Fremen, Ministério Pastor Aldemir Iracema Anastácio, com os demais pastores e os membros desta casa. Nós te convidamos a estar conosco nesta noite, onde vamos continuar o assunto que já estamos trazendo já umas 3 semanas, sobre família, projeto de Deus. Família não é o nosso maior patrimônio, ela é o nosso único patrimônio. É o único patrimônio que nós vamos poder levar para o céu conosco. Amém? Então eu te convido a estar conosco, e você que já entrou aí, dá axé para outros, convida outros a estar entrando para ser abençoado. O presbítero Júlio dará a palavra nesta noite. Eu tenho certeza que ele será canal de bênção. Amém. Irmãos, o texto bíblico que eu quero meditar nesta noite para nós, encontra no livro de Êxodo, capítulo 8, a partir do versículo 10. Essa palavra falou muito comigo em respeito da família, porque, principalmente o livro de Êxodo, a palavra do Senhor sempre fala muito conosco, mas o livro de Êxodo, a tônica espiritual de Deuteronômio, é exortação, a dedicação total a Deus e ao Senhor Jesus, a Deus. Nós temos que dar a nossa total dedicação, tanto na adoração e como na obediência. E nós, como família de cristão, nós temos que ter isso na nossa mente. Nós temos que ter total obediência ao Senhor. E o livro de Êxodo nos exorta a isso. Mas vamos ler aqui para que podemos começar a nossa meditação nessa noite. Livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 10, diz assim: Pois que tivera comido até ficar satisfeito, louve o Senhor seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenha cuidado de não esquecer do Senhor seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje ele lhe ordena. Não acontece que depois de terem comido até ficar satisfeito, de terem construído boas casas, nelas morada, de aumentar os seus rebanhos, as suas pratas, o seu ouro e todos os seus bens, e o seu coração fica orgulhoso do que vocês, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Por que eu estou lendo esse texto hoje, de Deuteronômio capítulo 8, e principalmente falando sobre a exortação, a obediência e a adoração ao Senhor? Porque nós, ser humano, sempre é um perigo de o nosso coração
se esquecer do Senhor e se encher de orgulho. E quando nós saímos da nossa terra, do nosso país, nós viemos para essa terra aqui que nós falamos que manda leite e mel, e depois a gente veio com muitos projetos, com muitas coisas para poder fazer, pedindo a Deus, fazendo todas as promessas diante de Deus. Mas como Deus fala aqui nesse texto, depois que a gente consegue construir uma boa casa, consegue nos afirmar aqui, nos aplumar aqui, qualquer coisa nos tira da presença do Senhor, principalmente da igreja de Cristo. E nós temos visto que muitas famílias têm sido destruídas por causa disso. Depois que consegue alguns patrimônios, consegue alguns bens materiais e se esquecem do Senhor. E o livro de Deuteronômio é uma exortação. Se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 6, 7, 8, 9, vai até o 18, até o capítulo 19, Deus sempre fala: nunca esqueça de onde eu te tirei, aonde eu te coloquei e aonde vocês estão, porque tudo fui eu que fiz. O livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 5, diz assim: maldito o homem que faz do seu braço a sua própria força e que confia no próprio homem. No livro aqui na NVI, ela fala um pouco diferente. Vamos ler aqui Jeremias, capítulo 17, versículo 5, para que a gente possa entender melhor. Deve te pedir para você abrir, né? Mas tá bom. Mas tá na vez. Jeremias 17, 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ou seja, sempre nós temos essa tendência, nós não, o ser humano tem essa tendência. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não procure imitar as coisas repugnantes que a nação de lá pratica. Deus, ele sempre exorta o povo dele a não imitar o povo pagão. Nós sabemos que esse país que nós estamos aqui hoje é um país cristão, com certeza, mas devido à política, devido à modernidade, principalmente no ano de 1969, por exemplo, aboliu a palavra de Deus nas escolas. Aí nós podemos ver o caos. Toda vez quando nós tiramos a palavra de Deus como pilar da nossa vida, a humanidade virou caos e as famílias viram caos. Quando Deus fala aqui para aquele povo, para eles não esquecerem dele depois de ter comido, depois de ficar satisfeito, depois de ter construído suas casas, ter construído muitos bens, o que Deus está falando? Nunca esquece de onde você saiu, de quem você era e de quem você é hoje. Tudo foi Deus que nos deu. E nós, homens, nós, ser humano, nós temos essa tendência de simplesmente esquecer e falar que foi a minha força, os meus próprios meios que eu consegui isso. Não. Tudo é o Senhor que nos deu. E nós temos nessa live esse intuito hoje de dar uma exortação para nós cristãos. Nós estamos sabendo que nos últimos tempos está aumentando o índice de divórcio. Nós vemos escândalos dentro das famílias cristãs, porque simplesmente esqueceu de onde saiu. Conquistaram muitas coisas, conquistaram muitos bens e estão esquecendo de onde veio. Deus sempre exorta desde o início. Quando Deus falou para Josué, quando ele falou assim: Josué, seja forte, não pasme, não olhe para a direita nem para a esquerda, permaneça firme, que eu sou contigo. Deus sempre está falando assim: nunca esqueça de mim. A Bíblia fala no Salmo 1, que eu amo muito, versículo 2, que a gente não deve andar segundo o conselho dos ímpios e nem sentar na roda dos escarnecedores. O nosso prazer tem que ser na lei do Senhor e na sua lei meditar dia e noite. Nós temos visto, muitas das vezes, famílias sendo destruídas simplesmente pelo projeto da humanidade. A humanidade, ela quer simplesmente destruir
quando a gente fala humanidade, o sistema mundano, o sistema do mundo, ela quer destruir a palavra de Deus. Nós podemos ver hoje que as famílias alternativa, são várias classes de família que dizem ser família, fora do padrão bíblico, e querem colocar regras e normas para nós. E muitas das vezes nós cristãos fechamos nossos olhos e aceitamos essas coisas. Nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós fazemos. E o livro de Deuteronômio exorta, principalmente nós cristãos, a buscar o Senhor e não deixar que o orgulho enche o nosso coração. Irmãos, não tem uma praga danina pior na vida do cristão do que o orgulho. Como diz a minha esposa, o orgulho é um mau hálito. Só ele que não sente que é uma pessoa orgulhosa, né? É como um mau hálito. Você não sabe quando você está sendo orgulhoso e soberbo, esquecendo da doutrina de Deus. Nós estamos vendo agora, há pouco tempo, a igreja do Senhor não pode ser uma porta de defamar os cristãos. Mas nós temos que ver que quando acontece um escândalo no reino, na comunidade cristã, evangélica, tem que servir de exemplo e de exortação para nós. Nós temos visto agora um grande escândalo que surgiu aqui há pouco tempo, tem umas 2 semanas. Uma água, por favor. Umas 2 semanas e tem destruído muitos lares. Por que eu estou falando sobre isso? Nós temos que tomar cuidado muito sobre isso. O livro de Mateus, capítulo 17, 18, diz assim para nós. Olha para você ver o que acontece sendo o orgulho. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: qual é o maior do reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Nós sempre temos que entender que o maior do reino dos céus é aquele menor, como Jesus fez. E Jesus pegou uma criança e colocou ali e falou assim: quem não fizer como essa criança, humilde de coração, não herdará o reino dos céus. O orgulho geralmente está quebrando e destruindo muitas pessoas, porque nós não nos deixando de meditar na palavra do Senhor. E eu acho lindo a palavra de Deus, porque nós temos que ver, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é tão linda, ela é tão transparente, que de vez em quando a gente não entende a palavra de Deus. Quando Deus falou para aquele povo, assim, não imitar aquela nação pagã, aquela nação que você estava indo para Canaã, o que ele está falando aqui? Permanece nos meus princípios. Muitas famílias têm sido destruídas, principalmente no nosso contexto hoje aqui na América, que nós devemos deixar a nossa família, nossos lares, para colocarmos pessoas alugando quarto dentro de casa, para colocar pessoas que você não conhece dentro da sua casa. Eu sei que isso é um business, mas não para a família cristã. A família de cristão, um lar cristão, é constituído de pai, mãe e filhos. Nós devemos dar um help? Com certeza tem que dar um help. Isso faz prática da família cristã. Você pode ver no livro, a cultura antiga dos judeus, toda pessoa que ficava na praça, peregrinando pela cidade, eles colocavam para dentro de casa para ajudar aquelas pessoas que era perigoso ficar fora de casa. Nós podemos ver que Ló fez isso, né? Quando aqueles anjos venham para minha casa, que fica debaixo do meu teto, que ali dava segurança. Nós temos que fazer isso sim, mas nós não podemos trocar os princípios da palavra de Deus, o que é um lar, o que é uma família, para colocar business dentro da nossa casa. Nós temos que ver, irmãos, que nós somos servos do Senhor, nós somos cristãos, e nós precisamos pegar a palavra de Deus. A única coisa que Deus quer é que a gente meditamos na palavra dele, nos orientando cada vez mais as suas palavras, nos orientando cada vez mais o que devemos fazer, como devemos fazer, mas para isso nós precisamos de meditar na palavra de Deus. E, como eu falei, tem hora que o orgulho enche o nosso coração. E a primeira coisa, quando o orgulho vem, é nos afastar do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver que o Senhor enviou uma peste há pouco tempo no mundo, para que possamos ajuntar mais, para buscar mais o Senhor,
para glorificar mais o Senhor, mas muitos cristãos, muitas famílias cristãs não entenderam esse projeto. Não entenderam essa exortação que Deus fez. E aí o que aconteceu? Continua em casa, continua machucado, doente, continua triste. E ao invés de esquecer essas coisas tudo e vir para a casa do Senhor adorar a Deus. Então essa live é mais uma exortação para nós. O livro de Deuteronômio, Deus exorta, simplesmente falando isso: olha, o seu coração fica orgulhoso e você se esquece do Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito. 90% de nós brasileiros que viemos aqui para essa terra, nós saímos com foco, nós saímos com um projeto, nós saímos com uma meta, principalmente debaixo de uma promessa de Deus. E muitos de nós estamos esquecendo a promessa que nós fizemos para Deus quando nós estávamos no nosso país, falando: eu vou lá, mas eu vou te adorar, vou fazer sua obra, eu vou servir o Senhor. Mas infelizmente, como diz aqui o escritor, né, do livro de Deuteronômio, depois que tiverem comida até ficar satisfeito, louve o Senhor seu Deus pela boa terra que lhe deu. Tenha cuidado de não esquecer do Senhor seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos, que hoje ele ordena. Não aconteça que depois de terem comida até ficar satisfeito, de terem construído boas casas, nela morada, aumentar os seus tesouros, seu ouro, sua prata e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e se esquece do Senhor. Irmão, quantas das vezes nós esquecemos de todas as maravilhas que o Senhor tem nos feito? Só dele enviar o Filho amado dele por nós para nos resgatar, constituir a família, constituir o lar, nós esquecemos disso tudo e damos simplesmente foco nas coisas pequenas que o inimigo fica colocando no nosso coração. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nossas vidas cristãs. Deus, ele tem o melhor para nós. E para isso nós precisamos ficar no foco, que é a palavra de Deus, nos exortando, nos orientando, nos edificando cada vez mais e buscando cada vez mais ao Senhor. Porque a palavra dele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. O momento de invocar o Senhor é agora, o momento de buscar o Senhor é agora. Nós, família de Cristo, nós precisamos rever o nosso conceito, não pegar as práticas que esse país muitas vezes nos orienta a fazer, como alugar um quarto, trabalhar. Além de trabalhar nas suas horas normais, ainda vem o part-time para poder tirar mais ainda a presença dos pais, dos filhos. Nós já não estamos educando nossos filhos devido do nosso trabalho, porque nós temos que deixar ir na babysitter, nós temos que deixar numa pessoa, tudo bem que é de confiança, mas ela não é a mãe dela, ela não é o pai dela. E muitas vezes nós estamos deixando os povos da rua educar os nossos filhos. Eu sei, muitas pessoas estão falando assim: mas não estou entendendo o que você está falando. Como é que eu vou fazer para trabalhar? Todos nós precisamos trabalhar. Mas principalmente nós temos que ter o tempo para a família. Nós temos que ter o tempo de oração. Nós temos que ter o tempo de meditação da palavra do Senhor. Nós temos que ter o tempo de culto, de oração, para que a família possa cada vez mais reestruturar e ficar forte e sólida. Nós temos que ver isso. Nós, como pai cristão, nós temos que implantar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. E o livro de Deuteronômio exorta justamente isso. Nós temos que inculcar, no capítulo 7, se não me falha a memória, nós temos que inculcar no deitar, no levantar, porque depois eles vão perguntar para você: pai, por que nós fazemos isso? É porque nós saímos da nossa terra. Deus nos deu uma terra boa. Deus fez tudo por nós. E por isso nós precisamos adorar o Senhor todos os dias, todos o tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Família é um projeto de Deus. Deus não abre mão dos seus princípios. Deus não abre mão do seu projeto. Deus, ele tem, sim, prazer em abençoar. Deus, ele tem prazer em nos dar muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas primeiro nós temos que buscar
a presença de Deus, a palavra de Deus. Nós temos que buscar os preceitos de Deus para nossas famílias, para que nós não viemos nos perder no meio do caminho por tão poucas coisas. Quando ele fala que a gente não deve imitar as coisas, que na época lá do povo de Canaã, como eles falavam aqui no capítulo 18, versículo 9, que até eles sacrificavam, aquele povo sacrificava os seus filhos a Moloque, a um deus pagão, e nós podemos ver que na história de Israel eles também praticavam essas práticas terríveis que aquele povo fazia, mas Deus é misericordioso, e há sempre um momento para que nós possamos nos arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Nós temos que ver, irmãos, vai vindo escândalos e mais escândalos, vai vindo frieza espiritual. Nós temos que ver que uma das últimas profecias que está acontecendo é a frieza espiritual, porque a palavra fala que o amor de muitos esfriariam. Nós temos que ver que há um esfriamento terrível no meio da igreja de Cristo, e principalmente na família de cristãs, porque o soberbo, o orgulho tem entrado no nosso coração. Achamos que nós não precisamos mais de Deus, achamos que nós não precisamos mais falar de Deus. Nós podemos ver no livro de Juízes, quando Josué morreu, depois o povo ficou entregue aos juízes, como aquele povo se esqueceu do rei, de Deus rapidinho. Depois que morreu Josué, a sua descendência, aquela descendência daqueles homens todinhos, aquela terceira geração já não lembrava de Deus. E nós temos que ver que os nossos filhos hoje é a terceira geração. E se nós continuarmos negligenciando a palavra de Deus, é muito perigoso os nossos filhos esquecer do Senhor. Nós não podemos fazer como nossos patriarcas fizeram. Nós temos que inculcar mesmo, cada vez mais, a palavra do Senhor na mente dos nossos filhos. Os jovens têm sido banidos nas igrejas. Nós temos que buscar essas pessoas, esses jovens, para dentro da casa. E nós precisamos disso, unir força dentro da palavra de Deus e com o povo de Deus. Nós temos que unir e não esquecer dos mandamentos do Senhor e não deixar o orgulho do nosso coração entrar no nosso coração. Nós precisamos simplesmente divulgar a palavra de Deus dentro de casa. Uma família estruturada é uma sociedade estruturada. Uma família estruturada é uma igreja estruturada. Uma família desestruturada é uma sociedade desestruturada. E uma igreja desestruturada, uma família desestruturada também é uma igreja desestruturada. Nós temos que entender, irmão, família é um projeto de Deus. O livro de Deuteronômio exorta a nós pensarmos como nós devemos instruir os nossos filhos, como nós devemos adorar o Senhor em meia luta, em meia tribulação, em meia fartura. Nós temos que fazer isso. E Paulo fala isso. Eu aprendi de tudo, a tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Ou seja, nós temos que aprender a servir o Senhor com muito ou com pouco. Como diz Jó, Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que fazer como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque isso é do Senhor. Eu queria deixar essa pequena meditação, queria dar agora a oportunidade para minha esposa falar um pouquinho a respeito desse tema. Sobre família é extenso o assunto, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que ela é o nosso único patrimônio, é o nosso bem maior. Como eu falei no início, né, as mensagens passadas sobre o que tem em comum ser mãe e ser igreja. É a mesma coisa, a igreja é a família. Então, quando nós trazemos a nossa família para a igreja, que é a nossa família espiritual,
A igreja, ela é a extensão da nossa casa. A nossa casa é a extensão da igreja. Nós, então, nos unimos, as duas famílias. A nossa família, né, que temos em casa, com a nossa família espiritual. E é o que você disse muito bem. Quando a nossa família ela está estruturada no Senhor, a igreja vai ser estruturada. Nós temos muitos problemas hoje, nós temos visto muitos pastores estão realmente sobrecarregados e às vezes não dando conta para resolver problemas, mas é porque os problemas foram quebrados lá em casa, né? É um efeito dominó, veio quebrando e chegou na igreja já todo quebrado. E é como se nós quiséssemos chegar na igreja e o pastor tivesse a obrigação de consertar aquilo que ele não sabe nem quando começou a se quebrar. Então, é uma consciência realmente do bem maior que temos, do valor que é a nossa família. É a consciência de sermos pais, né? E quando somos pais, nós somos herdeiros de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, nós herdamos eles do Senhor. O Senhor nos confiou a herança dele. E essa herança, ela precisa ser bem cuidada. Ela precisa ser bem orientada, ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser amada. Em todas as áreas da vida dos nossos filhos e dentro da nossa casa, é preciso haver essa consciência. Porque, por exemplo, quando a gente vai... vamos voltar lá no nosso Brasil, no país do Brasil. Quando nós temos os assentamentos do sem terra. Existe uma fazenda muito grande, mas o dono daquela fazenda deixou ela à deriva, né? E começa a nascer mato e começa a parecer que está sem dono. Ou seja, aí as pessoas começam a fazer a invasão das terras, né? E aí aquele moço, quando ele vê que a terra dele está sendo invadida, ele começa a brigar. E não, peraí, tem dono. Mas parecia que não tinha. A mesma coisa aos nossos filhos. Se nós não cuidarmos dos nossos filhos, não orientarmos os nossos filhos, não tivermos essa consciência da responsabilidade que nos foi outorgada por Deus para tomar conta dessa herança, vem, né, com certeza, o maligno semear mentira no coração dos nossos filhos. Se nós não aproveitamos o tempo deles para nós semearmos as verdades de Deus na vida deles, o maligno vai vir semear a mentira. E aí, como se diz, se nós não apossarmos, tomar posse dos nossos filhos, os sem terras, vamos dizer assim, invadem, e daí a pouco você vê o seu filho entregue à prostituição, às drogas. E como que tudo isso está acontecendo? Alguém dormiu no ponto. Alguém dormiu no serviço que foi concedido a ele. Então, essa obrigação é nossa. E claro que a igreja ajuda. Com certeza, a igreja ela é um centro comunitário, uma instituição criada por Deus, onde iríamos nos reunir, os santos do Senhor, né, para adorar um só Deus, numa só fé. A comunidade espiritual, a igreja, ela é muito importante. Ela fortalece aquilo que já está sendo fortalecido em casa. Então, nós não podemos terciarizar a nossa responsabilidade. É como mãe que gera e dá para a avó criar, né? Os avós, eles estragam. O avô não dá certo para criar filho, criar neto, né? Quando o avô, tudo que ele não fez para o filho, ele vai deixar o neto fazer. Então, isso é terciarizar o serviço que era feito para os pais. Quando a gente pega os nossos filhos e trazemos para a igreja e queremos que os pastores façam um trabalho que é nosso, nós também estamos terceirizando o nosso trabalho. E aí, quando a igreja não dá conta, porque a coisa já chegou no estado, já, né, que não tem mais jeito, aí o quê? A igreja é culpada. Não, a igreja não foi suficiente para educar os meus filhos hoje estão desviados, a culpa é da igreja, porque o pastor não fez, porque o líder não fez, porque isso, porque aquilo. Não, alguém falhou lá no começo. Então, Deus tem nos trazido para trazer essa palavra de comando do céu mesmo, né, para as nossas vidas, que isso também serve para mim e para o meu esposo. Nós somos pais e a gente sabe que esse é o papel nosso e nós não podemos passar para outro e dizer, olha, eu não dou conta, faça você. Não, tente mais uma vez,
Tente mais uma vez trazer os seus filhos para a casa do Senhor. Só que os seus filhos também não virão se você não vir. É muito importante que nós possamos também entender e nos conscientizar da nossa responsabilidade como cristão. Aquele negócio, faz o que eu mando e não faz o que eu faço, não funciona. Não funciona. Porque filho, nós somos realmente referencial para eles. Nós somos exemplos dele. E eles vão repetir exatamente o que nós estamos fazendo. Então, se você prefere tirar o domingo para dormir até 11 horas da manhã e não dá nenhuma importância para a escola dominical, qual é a mensagem que você está passando para o seu filho? Qual a mensagem que está passando para o seu filho como cristão? Se tem um culto na igreja na quarta-feira e você fica em casa assistindo televisão e o seu filho vê, ele está vendo que você está vendo, tá ficando, você não está passando mal, você não está com nenhum problema, você está ficando para ver televisão. Seu filho está vendo isso. Você está entendendo? Então, os nossos filhos são as testemunhas oculares da nossa vida. E as nossas atitudes, ela fala muito mais alto do que as nossas palavras. Então, o Senhor Deus tem nos chamado para esse tempo, querido, para sermos instrumento do Senhor para um despertamento. Nós não estamos aqui querendo atacar ninguém. Nós estamos aqui cumprindo a palavra de Deus, que diz que é para nós exortar uns aos outros enquanto é tempo. A exortação, ela faz parte do Evangelho de Cristo. A consolação também, a edificação também, mas também a exortação. A palavra de Deus, ela tem esse tripé: exortar, edificar e consolar. E tem pessoas que não gostam de ser exortados. E é incrível, porque os que mais correm da exortação são os que mais precisam. É igual aqueles filhos rebeldes, que a mãe tem muitos filhos e tem um que precisa sempre apanhar de vara, mas é esse que é o mais poupado, né? Então, nós não podemos poupar, nós não podemos deixar de falar a verdade. O Senhor nos deu este canal, abriu esta porta para nós estarmos sendo bênção na sua vida, e nós não podemos nos calar diante daquilo que o Espírito Santo está dando um comando no nosso espírito a falar com você. Ainda dá tempo. Faça o certo, faça a sua parte, porque Deus é o seu parceiro na sua casa. Deus ele é o maior interessado que a sua família, que a minha família seja estruturada nele, porque quando nós estruturamos lá em casa, a casa de Deus fica estruturada. E o interessante é que você falou do Sem Terra lá no Brasil, e saiu uma propaganda muito tempo atrás, né? Adote a sua criança antes que um traficante o adote. Uhum. E agora no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitando, quando estiver levantando. Amarre-as como sinal nos braços e pendura-as na testa. Escreve no batente da porta de sua casa e em seus portões. Irmãos, como nós falamos aqui, muitas das vezes nós cristãos esquecemos o nosso papel de pai e queremos adquirir o nosso patrimônio, que eu amo, eu acho lindo isso. Nós devemos sim ter o nosso patrimônio, nós devemos ter sim uma vida boa para os nossos filhos, mas nós temos que entender que isso tudo vai passar. E se nós deixarmos a palavra de Deus destruir a palavra de Deus para os nossos filhos, como eu falei no livro de Juízes, os nossos filhos vão esquecer disso. A única exortação que Deus está querendo para famílias cristãs hoje é para que a gente não fique preso no sistema do mundo. E nós sim, fica olhando para o reino dos céus. Buscar o reino de Deus. Buscar a palavra dele. Instruir os nossos filhos. Orientar os nossos filhos. Irmão, o mundo está perdido e querendo que a igreja fique perdida. E se nós não tirarmos tempo para poder ensinar aos nossos filhos, trazer na escola dominical, trazer nos cultos de quarta-feira, trazer nos cultos de domingo, eles não vão ter interesse. Eu lembro muito bem quando eu era, um pouquinho de tempo atrás,
né? Minha mãe sempre queria levar a gente no culto, mas ela levava a gente uma vez no mês na igreja. Quando era aquele dia para a gente poder ir para a igreja, a gente ficava assim: mãe, não quero ir não, coisa chata, não tem costume. Amados, você só vai amar uma pessoa se você for íntima dela. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai amar Deus. Se os seus filhos não tiverem intimidade com a palavra de Deus, eles não vão ler a palavra, eles não vão amar Deus. Se os seus filhos não tiverem intimidade de vir na igreja do Senhor, pelo menos 2, 3 vezes, pelo menos 2 vezes na semana, eles não vão ter intimidade com Deus. Mas a Bíblia fala que eu devo entrar para o meu quarto e orar. Com certeza, isso é Bíblia, foi Jesus que ensinou, Jesus falou isso. Mas ele estava orientando aquele povo a oração individual. Tem que ter oração coletiva, tem que ter oração na igreja, tem que ter a comunhão com a igreja, com os irmãos. Como falamos aqui, nós somos igreja sim, mas é um elo só. Nós temos que juntar. A igreja é agrupamento dos membros, de pessoas. Isso é a igreja. Jesus falou que nós somos um corpo. E um corpo, ele não pode viver só com a mão, ele não pode viver só com o pé, ele não pode viver só com a perna. Tem que ter tudo junto. Assim somos nós, igreja. Nós temos que unir, nós temos que orar para os nossos filhos, nós temos que orientar os nossos filhos, nós temos que instruir os nossos filhos. As escolas estão bombardeando a mente dos nossos filhos, tirando a palavra de Deus, tirando a doutrina de Cristo que a gente implanta para eles em casa. Se a gente implanta pouco, a escola, o mundo vai arrancar rápido deles, porque eles não têm intimidade. Quantos jovens estão perdidos por falta de intimidade da palavra de Deus? Estão perdidos porque não têm costume de vir na igreja. As pessoas falam, eu sempre falei isso. Muitas das vezes nós estamos falando assim, que a gente fala que o domingo é do Senhor. Mas para que eu acordo todas de segunda a sábado, 5 da manhã? Por que eu vou acordar 7 da manhã para ir na igreja? Poxa, irmão, Deus já te deu umas 2 horas. E outra coisa, quem acostuma acordar todos os dias de 5 da manhã, quando é no domingo, ele não consegue ficar na cama. Eu sou prova disso. Se eu acordo todo dia 5 horas, todos os dias eu vou acordar, principalmente no domingo. É incrível. E aí eu levanto, tomo banho, faço meu café, preparo e venho adorar o Senhor. E irmãos, e o tempo está reduzido. É 2 horas só. A família, nós só temos 2 horas para orar, adorar o Senhor no domingo. São 1 hora, de 9 às 10 na escola dominical, e de 10 às 11, às 11h30 no máximo, para cultuar o Senhor. Nós fazemos um convite: venha para a igreja, venha adorar o Senhor. Você de qualquer denominação, vai para a sua igreja, vai para com a sua família, levanta cedo, faça que seja no Dunk, toma o seu café e vai para o culto, adora o Senhor. Dunk não. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, mas vai adorar o Senhor. Aqui eu li esse livro, a palavra aqui de Deuteronômio capítulo 6, que nós devemos ensinar com persistência aos nossos filhos. Irmãos, com toda a falha da minha mãe, que ela não conhecia a Deus como eu e minha esposa, minha família hoje conhece, mas ela inculcou Jesus no meu coração. Eu pensava 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Eu era uma pessoa bem rebelde, mas graças a Deus, Deus me libertou. Aquele pouquinho de ensinamento que a minha mãe me deu, depois com o ensinamento que eu fui aprendendo, graças a Deus, eu pude me tornar uma pessoa melhor. Se vocês querem que os seus filhos tenham uma pessoa melhor, uma sociedade melhor, persevere em colocar a palavra de Deus no coração do teu filho. Quer falar alguma coisa? Porque, na verdade, a palavra de Deus, ela precisa estar na nossa vida
24 horas. Ser cristão, ser crente é um estilo de vida. Eu não sou crente porque eu venho na igreja aos domingos. Eu não sou crente porque eu frequento uma igreja. Eu sou crente porque o Senhor Jesus, eu tive encontro com o meu Senhor Jesus. E Ele me libertou, e Ele me salvou, e Ele perdoou os meus pecados. Então, eu tenho um Deus a quem eu presto contas a Ele da minha vida, do nosso dia a dia. O Senhor nos deu 24 horas para viver. E nesse período de 24 horas, o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de nos ajudar a administrar o nosso tempo. Nós podemos ter tempo para passear, para ir no shopping, comprar algo, ir para a academia, passear com os amigos, almoçar num restaurante. Temos tempo para trabalhar, voltar para casa, fazer a laundry, lavar as roupas, arrumar a casa. Nós temos tempo para tudo, né? Mas nós nunca podemos deixar de entender que nesse tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, está escrito na palavra, que seja para a glória de Deus. Quando nós temos essa consciência como cristão, que o que fazemos para a glória de Deus, os nossos filhos veem isso também, e Deus está vendo, meus irmãos. Haverá um tempo em que o Senhor vai nos cobrar. A palavra de Deus, eu quero deixar aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 16, diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Quando nós estamos conversando um com os outros, Deus está atentando e ouvindo, Ele está prestando atenção no que nós estamos falando. Preste atenção. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial diante de Deus. Eu aqui, na minha humilde imaginação, dentro da minha limitação humana finita, eu penso que esse memorial que nós temos diante de Deus é um grande computador, presbítero, aonde que quando Deus bate a tecla lá e puxa o nosso nome, sai toda a nossa ficha. Então, um dia haverá um encontro com o Senhor, o justo e o ímpio, o perverso e aquele que foi alcançado pela misericórdia do Senhor. A Bíblia fala assim, que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, se nós temos uma nomenclatura que somos cristãos e que servimos a Deus, eu tenho que entender que é um memorial diante do Senhor. E o que eu falo e o que eu faço está sendo escrito por um anjo, o meu dia a dia. Então é uma questão realmente, eu volto a dizer no que o presbítero começou desde o início: compromisso, responsabilidade. É tempo de nós despertarmos, irmãos. Não só de ser frequentadores de igreja, porque há milhares de pessoas que frequentam a igreja, mas nunca se comprometeram de verdade em ser um servo do Senhor. E quando você é um servo do Senhor, pronto, acabou. Você faz o que o seu Senhor manda, né? Então, fica fácil a gente receber o comando do Espírito Santo de Deus e acertar. Queremos ter uma família abençoada? Claro que queremos. Quantas pessoas estão vivendo dias tristes, né? Filhos e filhas em vícios, que eles nunca desejaram que isso acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Mas estão lá, orando e falando: Senhor, salva meus filhos, liberta meus filhos, muda a vida dos meus filhos. Mas porque não conhecia o Senhor. Agora, se você conhece e está negligenciando, a sua dor vai ser maior. Você vai chorar mais depois. Então, faça diferença. Faça diferença no reino do Senhor. E se propõe isso no seu coração. 2020 está no meio do ano. Dá para você terminar o 2020 com a sua família toda no altar do Senhor. E quando a sua família estiver no altar do Senhor, começando lá da sua casa, no culto doméstico, na sua vida com Deus, então com certeza teremos uma igreja mais estruturada, mais forte, para receber os que verdadeiramente não conhecem o Senhor. E quem sabe os seus filhos serão os professores de escola dominicais, das crianças que vão chegar, dos jovens que vão chegar. Deus está contando comigo e com você, né, presbítero? Mas aqui, principalmente, que eu estou querendo falar hoje para nosso coração,
é que todos nós, como nós falamos no início, todos nós, quando nós saímos do Brasil, nós colocamos um projeto e uma oração diante de Deus. Uma proposta de vida. Uma proposta. E esse versículo ele falou muito comigo, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10, que muitas das vezes, irmão, o orgulho, igual eu falei, isso tem matado muitos cristãos e muitas famílias hoje aqui. Porque nós tiramos o foco em Cristo, de Deus, e colocamos foco nas coisas materiais perecíveis. Porque tudo nesse mundo vai perecer. Muitas das vezes as pessoas não entendem. Eu trabalho com um americano e ele fala: rapaz, por que você vai tanto na igreja? 3 vezes é too much. Ele falou assim: você não entende. Porque se eu não, é ali que eu vou me alimentar. É ali que eu vou ter meus olhos fitos no Senhor. É ali que eu vou estar me sustentando para que eu não venha me corromper com a glória desse mundo. Porque, irmão, se a gente for olhar os nossos olhos, nós queremos tudo. Boa casa, como diz aqui, boa casa, bons carro, tudo de bom para nós. E quando isso a gente consegue isso tudo, o orgulho vem e nós esquecemos daquela oração que nós fizemos para vir para cá. E a soberba entra no nosso coração e nós esquecemos do nosso Senhor e falamos: foi tudo a força do meu braço que eu consegui isso tudo. Então, essa advertência é para mim, é para todos nós, servos do Senhor, que nós nunca viemos esquecer do nosso Deus. Devemos trabalhar? Sim. Devemos conquistar patrimônios? Sim. Mas devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque se nós não tiver tempo para administrar a obra de Deus e a nossa família, nós vamos ganhar o mundo inteiro, mas vamos perder a nossa alma. Como Jesus falou para aquele homem: louco, se hoje eu vier, para onde vai a sua alma? Para quem vai ser entregar? Nós podemos ter tudo, irmão, mas se nós não tivermos com a nossa família junta para entregar para o Deus aquela herança que Ele nos outorgou, que está no Salmo, que Ele falou que os nossos filhos são uma herança do Senhor, e essa herança nós temos que entregar de volta para Deus, nós vamos ter várias boas complicações quando chegar lá no céu. Como nós vamos chegar lá só eu, ou a minha esposa, ou só ela, os filhos, ou um ficar para trás? Não. Família, é todos que têm que chegar diante de Deus. Pai, mãe, filho, genro, nora, todos nós temos que ir para o céu juntos para cultuar a Deus. Essa live foi simplesmente uma advertência para nós, que nós não viemos deixar a riqueza, a glória desse mundo roubar a glória eterna, que é Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Já temos 40 minutos, estamos aqui. Que Deus abençoe vocês. Nós não vamos prolongar mais. Nós vamos entrar agora para os avisos. E eu convido vocês, quinta-feira que vem, se Deus permitir, nós vamos estar aqui de novo, com a Sulamita vai estar trazendo uma palavra. E se Deus permitir, nós vamos estar aqui mais uma vez glorificando o nome do Senhor. E está com você os avisos, em nome de Jesus, sobre a Escola Dominical, nova revista. Sim, nós teremos nossa Escola Dominical na 60 da Hollis Street. Você é muito bem-vindo. Você que não conhece ainda o Santuário da Família, você é o nosso convidado, né? E os membros da casa estão sendo também aí convidados para nós estarmos iniciando a nossa nova lição. Nós vamos estudar os princípios divinos em tempo de crise. Vamos repetir muitos dos assuntos que nós temos falado aqui na live. Essa lição vai ser uma lição muito abençoada. Ela é uma edição especial que foi dada em 1995 e devido à pandemia, a CPAD não preparou para esse trimestre, então decidiram repetir essa aqui. E eu já dei uma lida nela e garanto para vocês que serão palavras abençoadoras para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar e para nos levar mais perto do Senhor. A palavra de Deus diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós.
primeiro nós temos que dar esse passo que Deus já deu, enviando o Filho dele, né? Na segunda-feira nós temos oração. Querido, estudamos aqui domingo passado sobre as armaduras de Deus. A oração, ela não é uma arma de guerra, ela é a própria guerra. E você sabe do que eu estou falando. Ajoelhar para orar, falar com Deus não é fácil. O adversário vai fazer de tudo para que você não entre nessa guerra. Mas eu te convido a entrar, porque se você entrar nessa guerra, você já entra como vencedor. Nós temos Jesus Cristo, general por excelência, que nos garante a vitória. Então, 7 às 8 na segunda-feira. Na terça-feira, das 7 às 8, nós estamos tendo aí um estudo maravilhoso com o pastor Walterson e o diácono Rafael. Ontem, terça-feira, a live deles foi uma lição, a aula maravilhosa sobre Apocalipse capítulo 4. Se você não viu, tá aí no Facebook, você pode procurar para você rever, que graças a Deus, Deus tem usado muitos servos dele e tem nos ensinado bastante a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento que está para acontecer, e lutas que estão vindo por aí acirradas contra a igreja do Senhor. Então não é tempo de brincar de ser crente. É tempo de ser crente ou ser crente. Amém, querido? Quarta-feira, nosso culto abençoado aqui, às 7h30. Né? Nós estamos terminando às 8h40, até 8h45. Mas o Senhor tem recebido o nosso louvor e trazido de volta o mensageiro com uma mensagem abençoada. Ontem foi a pastora Ariane que esteve nos abençoando aqui, com a palavra sobre fé em Abacuque. Uma palavra tremenda, maravilhosa. Então eu te convido a estar conosco. Você que é membro desta casa, não fique de fora dos cultos de quarta-feira, viu? Porque ela já te dá saudade para os cultos de domingo. E no domingo, às 9 da manhã, revista nova, venha, eu vou estar aqui no templo, distribuindo as revistas novas para os irmãos que estão chegando, amém? E às 10 horas, o nosso culto da família. Com certeza o pastor Odemir, que viajou semana passada, vai estar trazendo uma palavra de bênção nesse domingo para nós. E assim nós vamos continuar, dia após dia, servindo ao Senhor Jesus na nossa casa e na casa dele, e onde é que nós estivermos, servindo a ele até ele voltar e nós estarmos com ele eternamente. Amém, querido? Nós agradecemos muito os convidados aí que estiveram conosco. Obrigada, pastora Maria, que deu muito share aí, todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, que o Senhor levante vocês como guerreiros dentro da sua casa, guerreia pela sua casa, guerreia pela sua família. Não abra mão desse bem precioso, né, que nós estamos falando aqui sobre família, projeto de Deus, e você está dentro desse projeto. Então que você possa tomar posse da sua família e cercar a sua casa de oração, de ensino da palavra de Deus e de exemplo. Seja exemplo para os seus filhos. Seja exemplo. Alguém tem que ter coragem de levantar e puxar a fila. Que seja você, o homem da casa, a mulher da casa. O homem é o cabeça e a mulher é a edificadora. Deus abençoe a todos. Até quinta que vem, 7 da noite, estaremos aqui, se assim o Senhor permitir. Amém. Também agradecer o Rafael, diácono Rafael, e também um senhor J. Cunha, lá de Goiânia, Goiás. Que Deus abençoe o irmão. E que estamos aqui. Se for da vontade do Senhor, semana que vem estamos juntos. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estamos esperando por você no domingo às 9 horas da manhã na escola dominical, e logo após o culto de louvor e adoração ao Senhor. Como falamos, exemplo, não deixe o orgulho e a soberba arrancar esse maior exemplo que nós temos, que é de ser pai, de ser instrutor dos nossos filhos. Olhando para Jesus, olhando para o consumador, o nosso maior exemplo, né? Que Deus abençoe e até semana que vem, se o Senhor sim permitir, no nome de Jesus.